Eu vou agora para o nosso momento do Evangelho. Setembro, mês da Bíblia, nós temos acompanhado aqui no nosso programa, todos os dias, uma pequena meditação do Evangelho. Por isso eu convido você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Vamos lá, ver o Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos de 19 a 21, que nos diz assim: Chegaram junto a ele sua mãe e seus irmãos, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Acompanhemos a meditação do Evangelho de hoje com o Padre João Paulo. Jesus está falando de uma nova família. Uma família que está além dos laços do sangue. Uma família que é unida pelos laços da fé. Uma nova família muito maior. A família que escuta a palavra de Deus e que a coloca em prática. Portanto, meu irmão e minha irmã, vejamos que bonito. Eu e você, pela capacidade de escutar a palavra de Deus, pela nossa busca contínua de colocar em prática a palavra de Deus, nós nos tornamos também membros da família de Jesus. Portanto, Jesus alarga os laços familiares, não só aqueles dos laços sanguíneos. Não que esses não sejam importantes, o Evangelho não diz isso, mas o Evangelho amplia para dizer que aqueles que sabem ouvir a palavra do Pai Eterno e que se esforçam para colocá-la em prática se tornam membros da família de Jesus. Por isso, cada um precisa se perguntar: eu sou realmente membro da família de Jesus? O que me faz membro desta família de Jesus? Nós dizemos que somos cristãos, portanto, membros da família de Jesus. Mas qual é a condição que diz o Evangelho? Capacidade de escuta e capacidade de colocar em prática a sua palavra. Hoje nós temos muita dificuldade de escutar. Muitas vezes escutamos somente os nossos próprios anseios, as nossas próprias vozes interiores e não sabemos escutar a voz de Deus. Ou então, o barulho deste mundo sufoca a voz de Deus. Não temos esta sensibilidade para saber reconhecer a voz de Deus. E mesmo que, às vezes, escutemos a voz de Deus, muitas vezes temos grande dificuldade de fazer com que esta palavra que escutamos em nosso ouvido se torne uma verdade do nosso coração. Então a gente cria distância entre aquilo que diz a palavra de Deus, entre aquilo que eu escuto e aquilo que na verdade eu pratico no meu dia a dia. Então o Evangelho chama a nossa atenção para que não haja essa distância entre a nossa escuta e a nossa prática de vida. Então, como nós acabamos de ouvir do Padre João Paulo, Jesus coloca uma condição para pertencermos à família de Deus. A capacidade de escutar e a capacidade de pôr em prática aquilo que nós escutamos. Veja que importante. Eu só vou colocar em prática aquilo que eu escuto, mas não é uma escuta desatenta. É uma escuta, de fato, que vai ao mais profundo do nosso coração. Não é como muitas vezes as nossas mães dizem: ei, essa conversa entrou no ouvido, saiu pelo outro. Não. Escutar a palavra de Deus é permitir que ela alcance o nosso interior, o nosso coração, ao ponto de a nossa vida ser transformada e aí a nossa prática ser de fato totalmente influenciada por essa palavra, pela palavra de Deus. Eis aqui, meus irmãos e irmãs, a nossa missão. Ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática, pois só assim seremos de fato associados a esta família. O que Jesus está querendo hoje constituir não é uma família biológica. Não, ele diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é condição primordial para pertencermos a essa família de Cristo, a família que nós somos todos convidados a seguir e pertencer.
tá bom? Então, que nós possamos permitir que a palavra de Deus guie e oriente os nossos passos, as nossas vidas e que a cada dia nós sejamos, de fato, transformados por essa palavra que nos salva e que nos liberta.